Eu converso hoje no NGT Notícias com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Na pauta, a briga entre os poderes, impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olá, doutor Quioche, como vai, senhor? Doutor Quioche, o senhor acompanhou aí o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Bolsonaro. Fazia algum sentido do ponto jurídico esse impeachment? Não, isso foi um episódio que o presidente criou para desviar o foco. Toda vez que ele se sente acuado, ele inventa qualquer novidade para desviar. E, em parte, ele conseguiu. Mas, na verdade, não tem o menor sentido. E o próprio presidente sabe que não fazia sentido. Porque o impeachment de ministro, que está regulado no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, só se pode ocorrer em 5 hipóteses taxativas. Alterar o voto depois de proferido, julgar um caso em que ele tem interesse na causa, exercer atividade político-partidária, ser patente desidioso no cumprimento da sua missão e faltar com decoro no exercício da função. Quer dizer, nenhuma dessas hipóteses incorre qualquer um daqueles 2 ministros acusados. Falta de decoro é uma hipótese em aberto, não é tão taxativa, é aberto. Mas, patentemente, nenhum dos ministros faltaram com o decoro. Faltou com o decoro, isto sim, o presidente da República pelo uso de linguajar incompatível com o exercício da alta função de chefe de Estado. Doutor Quioche, então, falando nisso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, alegou que arquivou o processo, nas palavras dele, pela preservação de algo fundamental, que é a separação dos poderes, para que a independência dos poderes seja mantida e haja a relação mais harmoniosa possível. Na sua opinião, essa separação de poderes não está embaralhada? Tudo parece ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos, todas as questões relevantes para o país vão parar lá. Separação de poderes é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Então, tem que haver um sistema de freios e contrapesos para que nenhum poder possa extravasar dos limites de sua atuação sem que outros 2 poderes imediatamente intervenham, o que não está acontecendo. Aparentemente, o Poder Judiciário está funcionando como um superpoder, porque ele interfere nas atribuições do Congresso Nacional, nas atribuições do Executivo, por exemplo, que tem a competência privativa para nomear servidores públicos, e nem sempre isso aconteceu. Prender parlamentares também não é atribuição do Supremo Tribunal Federal, ou destituir senadores também não é atribuição do Supremo Tribunal Federal, mas sempre do próprio parlamento. Então, está havendo aí um rompimento do princípio da autonomia dos poderes. Mas é melhor assim, Viviane, do que acuar o Poder Judiciário, porque na hora que os seus integrantes se sentirem ameaçados em proferir voto nesse e naquele sentido, ninguém mais tem segurança, ninguém mais dorme sossegado. Então, a independência e a autonomia do Poder Judiciário não existe para o benefício dos próprios integrantes. Existe em benefício da sociedade como um todo. Doutor Quioche, falando aí, ninguém mais dorme sossegado, Dia 7 de setembro, os apoiadores do presidente Bolsonaro prometem uma manifestação. E o ato começa a causar aí alguma preocupação pelo envolvimento de policiais militares da ativa na convocação aí para as passeatas. É motivo mesmo de preocupação as chances de ruptura democrática nesse 7 de setembro, na sua opinião? Os próprios chefes das Forças Armadas declararam que eles não iriam embarcar de forma alguma nessa aventura golpista do presidente da República, mas manifestaram o receio
de que o presidente possa mobilizar as polícias militares dos estados. Mas eu acho que isso é impossível, porque as polícias militares são meras forças auxiliares do Exército, né? Não tem estrutura material para comandar uma rebelião armada. Não é? Não dispõe de aviões, não dispõe de canhões, não dispõe de tanques, entendeu? Então, sem o envolvimento das Forças Armadas, não seria possível. Mas foi o suficiente a declaração lá do comandante da Polícia Militar do Interior, né, para deixar tudo preocupado. Isso mobilizou os governadores de estados, Ministério Público, todo mundo preocupado com eventual distúrbio institucional provocado pelas polícias militares, né? Mesmo porque 5 outros estados, policiais militares, seguiram o exemplo do comandante da Polícia Militar do Interior do estado de São Paulo, né? Doutor Quiochi, e o comandante foi afastado pelo governador Dória. E outros policiais militares, comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sugerem aí que esse comandante deve ser punido para dar o exemplo. É isso mesmo? O inquérito investigativo foi aberto por pressão do Ministério Público, não é? Porque senão ele ia ficar impune. Agora, diz o governador João Dória que a punição dele é ponto de honra para o governo. Vamos ver se isso vai, de fato, acontecer, né? Doutor, que eu acho que mais um tema aí para a gente abordar a chamada deforma tributária, né? A gente vê ali, de um lado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer aprovar de qualquer maneira a proposta de alteração do imposto de renda. Do outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer votar a PEC 110, ali do senador Roberto Rocha, que unifica tributos federais, estaduais e municipais em torno do IBS, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. E no meio de tudo isso, a gente tem aí o presidente Bolsonaro afirmando que a gasolina está barata. O que encarece o preço do combustível é o valor do ICMS cobrado pelos governadores, e aí ele cita a briga aí com o governador Dória de São Paulo. Primeiro, o senhor acredita na aprovação de algumas dessas propostas? E, em segundo, o brasileiro que tinha ódio de um imposto que era a CPMF, agora parece que o país se uniu contra outro imposto, o ICMS. Dá para acabar com esse imposto, doutor Quiochi? Nenhuma dessas reformas irão prosperar, né? Primeiro, para você fazer uma reforma estrutural, radical, como a PEC 110 ou 45, você precisa conhecer ao fundo o sistema tributário nacional vigente. Precisa ter uma noção elementar do direito constitucional, principalmente sobre o federalismo brasileiro, que torna independente os estados e os municípios. E isso causa reflexo direto no sistema tributário. Assim como o poder político é repartido entre estados, município e União, o poder de tributar igualmente tem que ser repartido. Não há que se falar em independência política administrativa sem independência financeira. E a independência financeira do estado e município reside não na partilha de produtos de arrecadação de imposto alheio, mas na competência privativa de instituir e criar um imposto, conferindo natureza arrecadatória e natureza regulatória daquilo que é de competência do Estado e do município. Agora, a PEC 110, não. Ele acaba com o princípio federativo. Ele incorpora o ICMS e incorpora o ISS, tirando os principais impostos dos estados e dos municípios. E cria aí um IBS, que é uma fusão de 10 tributos, sendo 8 federal e 2, um do estado e outro do município. Só que esses tributos têm conceitos determinados, definidos. Ele está trocando 10 tributos de conceito definido por um tributo de conceito indeterminado. Imposto sobre bens e serviços tem por limite o céu. O que é isso? Ninguém sabe. Então, isso é uma loucura. Isso daí não existe. Só vai complicar
o sistema tributário nacional longe de resolver o problema, né? Aliás, simplicidade do sistema tributário não reside na quantidade de impostos. Reside, isto sim, na eliminação de tremenda carga burocrática, bastando para isso uma reforma no nível infraconstitucional, o que o governo não está conseguindo fazer. Tanto a fusão do PIS/COFINS, naquele projeto 3777 de 91, em vez de conter 7 artigos para unificar 2 tributos que têm o mesmo fato gerador, criaram 131 normas e não conseguiu definir o fato gerador da nova contribuição unificada. E agora o IR, mesma coisa, não é? Para acabar com juros compensatórios, dedução dos juros sobre capital próprio e criar o imposto sobre dividendos, bastaria aí 7, 8 artigos, fizeram 67 artigos, nebulosos, conflitantes, não é? E está aumentando a carga tributária. Então, não é por aí. Já foi para a 4ª tentativa de votação e não conseguiram. O melhor que o governo faz é retirar esse projeto e, ao depois, fazer uma medida provisória, simplesmente corrigindo a tabela do imposto de renda das pessoas físicas, porque está desde 2015 sem correção. Isso seria o suficiente. E deixar de perder tempo com as discussões amalucadas. Doutor Kioshi, mas o senhor acredita, já foi em votação, não votou, mas o senhor acredita que alguma dessas propostas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, seja aprovada do jeito que está, só para agradar aí o presidente Bolsonaro, como quer o Arthur Lira da Câmara? Não. O Senado tem funcionado ultimamente como uma instância não apenas revisora, como uma instância que harmoniza os conflitos, né? Está, por exemplo, barrando aqueles projetos aprovados assodadamente pela Câmara, né? Então, eu acho que o Senado vai, se passar esse projeto de imposto de renda como está, ele pode barrar, né? Doutor Kioshi, acho que, na verdade, o erro aí do Ministério da Economia foi entregar uma reforma aí fatiada, porque veio essa reforma fatiada veio muito pior aí que uma reforma que, na verdade, aí incluísse realmente todo o sistema tributário brasileiro, não é mesmo? A reforma fatiada em si é melhor do que uma reforma estrutural radical, mesmo porque o grande mal não reside na Constituição Federal para fazer uma reforma radical. Reside, isto sim, na legislação infraconstitucional. Você teria que conter a edição de normas complementares que são produzidas pela Secretaria da Receita Federal, pelo Comitê Gestor do Simples, em escala industrial. Cada dia está surgindo 5, 6 instruções normativas, pareceres, atos declaratórios, que não acabam mais, que deixam o contribuinte maluco. Isso que teria que ser contido. Só que o governo não teve habilidade para fazer essa reforma fatiada. Tá? Conseguiu, nessa reforma fatiada para simplificar as coisas, complicar mais do que já está complicado. Então, não é por aí. O ministro Paulo Guedes não tem a habilidade e não tem conhecimento técnico da matéria. Então, tudo que cai na mão dele vira um tratado, ele acaba desenhando um inferno fiscal pior do que aquele desenhado pelo Dante Alighieri. Doutor, que eu acho, na verdade, aí faltou habilidade para fatiar. Acho que o açougueiro aí do Ministério da Economia está mal alinhado aí com o desejo aí da sociedade, não é mesmo? Habilidade e falta de conhecimento técnico, né? Ele tem que se assessorar de juristas, de advogados tributaristas que entendam da matéria. Agora, ele escreve 130 artigos e não consegue definir o fato gerador da nova contribuição social unificada. O que é isso? Não dá para entender. Na declaração, na exposição de motivo, ele diz claramente que a reforma prevê apenas a tributação sobre operações
comerciais, sobre o faturamento, mas não é o que está no miolo do projeto. Ele acaba tributando até multas, até juros. Doutor Quioche, a deforma tributária aí vai ser assunto aí de muita conversa entre a gente. Eu queria agradecer a sua presença aqui no MGT Notícias. Nosso tempo já se esgotou. Muito obrigada. Eu. Esse foi o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no MGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!